osmose? É a passagem da água de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Osmose é transporte passivo. Se você entendeu o que eu falei nos últimos segundos, você não precisa assistir esse vídeo. Porém, se a definição de osmose não é muito clara para você, se você ainda se confunde, por que a água vai passar de um meio menos para um meio mais, por que é transporte passivo, quais são as aplicações clínicas da osmose, para que quando que a osmose acontece fisiologicamente no nosso corpo, se isso tudo é um mistério para você, assista esse vídeo, porque eu te garanto que ao final desses poucos minutos, tudo isso vai ser completamente claro para você. Vamos juntos. Olhem para a figura comigo primeiro. Vamos olhar aqui, ó, bem tranquilo. E vamos olhar para essa figura com o quê? Vamos olhar para essa figura com a definição de osmose na cabeça. Então, vou dizer de novo a definição de osmose. O que é osmose? Passagem da água de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Vamos olhar para a figura e procurar a definição. Primeira coisa na figura, fica claro para todos quem é o soluto e quem é o solvente? Concentra comigo. Química do segundo grau. Solução tem um solvente, que no caso aqui é a água, representado em azul para a gente, e ela tem o soluto, que aqui é uma substância que a gente não sabe quem é, mas é representado por essas bolinhas amarelas. Então, o que é a osmose? Passagem da água de um meio menos concentrado em soluto. Qual dos dois lados tem menos bolinhas amarelas? Esse aqui. Então, passagem da água de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Isso é osmose. Quem é que faz osmose? Água. Pessoal, entenda que na fisiologia nós temos palavras que têm significados. E uma palavra que tem um significado muito importante é osmose. Falou de osmose aqui no Uruguai, nos Estados Unidos, no Sri Lanka, na China, no Japão, na França. Falou osmose, falou de água, passando de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Quer saber um momento da vida? Concentra comigo, vamos lá. Deixa eu crescer em tamanho para bater um papo com você. Quer saber um momento da vida onde a osmose aconteceu para você nunca mais esquecer? Espero que você já tenha tomado um banho demorado de mar. Se não tomou, eu recomendo muito fortemente que tome. Ou de piscina, se mora muito longe do mar. Mas ainda assim eu recomendo que procure o mar. Sempre que a gente fica muito tempo na água do mar, nós percebemos que os nossos dedos ficaram murchos. E por que os nossos dedos murcharam? Nossos dedos murcharam porque a água que está nas células, das pontas dos nossos dedos, ela saiu de dentro da célula. E foi para onde? Para o mar. Aquilo foi osmose. O que é a osmose? Passagem da água do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Diga para mim, onde é que você acha que tem mais sal? Nos seus dedos, ou dentro das células dos seus dedos, ou no mar? Claro que é no mar. Então, dessa maneira, osmose, passagem da água de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Dessa maneira, nunca mais erre, nunca mais duvide, nunca mais pare para pensar quando ouvir a palavra osmose. Osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Isso é transporte passivo daqui para o resto da vida. Quando isso se aplica fisiologicamente no nosso corpo, eu diria que eu dei aula para graduação durante 15 anos da minha vida. E eu ensinava osmose lá no comecinho da graduação e aplicava de novo lá na aula de sistema endócrino, lá no finalzinho do semestre. Posso mostrar uma aplicação prática da osmose para vocês agora? Quero convidar vocês a olharem esse cantinho de figura aqui, ó. Ou seja, naquela situação onde eu tenho um meio hipertônico. O que é um exemplo da nossa vida diária, onde nós temos um meio hipertônico? Pessoa que não bebe água. O sujeito não bebe água e, invariavelmente, ele vai sentir sede mais cedo ou mais tarde. Por que ele sente sede? Porque ele não bebeu água, o líquido extracelular começa a ficar mais concentrado. Por quê? Porque eu tenho menos água. Quanto menos água, mais solutos. Esse líquido começa a ficar mais concentrado.
Para manter aquele equilíbrio, para manter a homeostase, a água de dentro da célula começa a sair. Essa célula murcha. Sendo esta uma célula de uma região do nosso sistema nervoso chamado hipotálamo, quando ela murcha, ela faz o quê? Ela é o sinal para essa célula liberar um hormônio chamado ADH. Então, rapidamente, sempre que o indivíduo bebe pouca água, a osmolaridade do plasma, ou seja, as concentrações dos íons no plasma ficam maiores. É como se você estivesse fazendo um achocolatado. Concorda que se você tivesse a capacidade de tirar o leite e manter o pó, esse achocolatado ficaria mais escuro? Consequentemente, ele fica mais concentrado. Então, quando eu não bebo água, o plasma fica mais concentrado. Diga diferente, a osmolaridade plasmática aumenta. Quando a osmolaridade plasmática aumenta, osmorreceptores. Quem são osmorreceptores? São neurônios de uma região do nosso sistema nervoso chamada hipotálamo. Eles percebem isso. Como que eles percebem? A membrana murcha, a célula murcha, porque a água saiu. Tem um vídeo nessa timeline sobre canais. E um dos canais que eu apresento é um canal sensível a variações de tamanho de membrana. É o último canal. Eu vou botar aqui em cima esse vídeo para se você quiser ver. E quando esse canal percebe, ele gera uma despolarização nessa célula e ela libera um hormônio chamado ADH. Para quê? Para que ele segure a água. Mas aí é um outro assunto da fisiologia. Então, vamos crescer em tamanho para fechar esse vídeo. Osmose é a passagem da água, sublinha a palavra água, de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Sempre foi e sempre será transporte passivo, sem gasto de energia. Porque se gastasse energia, nós iríamos ficar dentro da água de mar paradinhos, fazendo osmose, para gastar energia e, quem sabe, emagrecer. Mas isso não acontece. Fique tranquilo que não acontece. Então, qual é a conversa? Osmose, passagem da água de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Transporte passivo sempre e sempre será. Um abraço, fiquem bem, até uma próxima. Tchau!